Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou preparar um vídeo para vocês para eu mostrar o modelo de relatório que eu vou querer que vocês utilizem, tá? Então, é o seguinte, tá? Eu vou preparar esse modelo em LaTeX, eu não sei se vocês já trabalharam com LaTeX, tá? E quem não trabalhou, eu vou meio que mostrar o procedimento para vocês fazerem isso, tá? Então, primeiramente, antes de eu introduzir aqui o Overleaf, LaTeX, eu quero mostrar para vocês quais são as vantagens, ó, tá? O relatório final está aqui, só. Então, basicamente assim, só para vocês entenderem, ó, a gente vai fazer esse modelo aqui, ó, tá? O relatório vai ficar mais ou menos esse modelo aqui, tá? E aí já quero mostrar para vocês as vantagens de trabalhar com LaTeX, tá? Ele tem aqui toda a estrutura dele, certinho. Ó, LaTeX, qual que é a vantagem de trabalhar com LaTeX em relação ao Word? O documento fica mais organizado, ó, ele fica com links, ó, tá vendo aqui o sumário? E ele faz tudo isso aqui de forma automática, ele coloca a numeração de páginas de forma automática também. Você fica, tô aqui, quero ir na seção 4, clica aqui, ele te direciona para a seção 4. Por exemplo, toda a parte de colocar figura, você faz de forma automática também. Vamos supor que eu estou aqui, figura 4, a fonte da figura 1, quer dizer, aqui é a fonte, referência 4. Clica aqui, ele te leva lá para a referência 4, ó, tá? Equações, ele numera automaticamente equações, número de equações, número de figura, ele numera automaticamente. Eu quero vir aqui no link da figura, ele vem no link da figura para você. Então ele deixa a coisa mais organizada. É até interessante para quem for fazer iniciação científica, todo mundo vai ter que fazer um trabalho de graduação também, eu acho mais interessante vocês já se familiarizarem com essa ferramenta, tá? Então o modelo de relatório que a gente vai usar é esse aqui, tá? Eu vou explicar cada tópico que vocês vão ter que fazer aqui no modelo de relatório, tá? E, e aí como que a gente faz? Só que o arquivo do LaTeX, como é que ele funciona, né? Pra você trabalhar com LaTeX. Na verdade, você tem que editar esse arquivo. Aqui a gente tem o arquivo final em PDF, você tem que editar. Tem várias formas de fazer, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, é o Overleaf, tá? O Overleaf ele é como se fosse um recurso online, né? Para você trabalhar com LaTeX online, né? Aí você não precisa baixar software nenhum e tal, né? Então o que você vai fazer? Você entra aqui no Overleaf, você vai criar uma conta nova, tá? Isso aqui é gratuito, tá? Para você criar a conta, beleza? Cria uma conta nova. Aí você vem aqui em novo projeto, né? No caso meu tá vamos colocar aqui projeto em branco, tá? Eu vou colocar aqui um nome, eu vou chamar de vamos colocar aqui relatório Lab 1, por exemplo, vai. Tá, pessoal, lembrando que assim, né, esse modelo aqui, eu vou usar ele como referência aí, inicialmente para a disciplina Circuitos Elétricos 2 e para a disciplina Dispositivos Eletrônicos, tá, para os alunos que estiverem assistindo, mas eventualmente eu posso adotar esse modelo em outras disciplinas também, porque a ideia vai ser parecida, tá? Então, na hora que você abre aqui o arquivo, ele gera um arquivo .tex aqui que ele é padrão, tá? Pode deletar esse arquivo, clica aqui com o botão direito, exclui, que a gente não vai usar esse arquivo padrão. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer o seguinte, lá no Moodle, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo aqui, ó, LaTeX relatório, que é o modelo, esse modelinho que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou mandar o zip para vocês, vocês descompactam, aí vocês vão abrir. Tem um monte de arquivo aqui. Os arquivos que vão interessar para a gente é esse aqui, ó. Corpo de texto.tex, cabeçalho.tex e bibliografia.tex, tá? E também essas duas figuras aqui, ó, o logo, que é o logo do FBC, e o OR, que é um exemplo de uma porta lógica OR que eu usei no arquivo de referência, tá? Então, vocês vão usar todos esses outros arquivos aqui, ele vai gerar automaticamente, beleza? Então, o que você vai fazer, ó? Você coloca lá na sua pasta, lá, descompacta o arquivo, aí você vem aqui no Overleaf, aqui, ó, tá? O que você vai fazer, ó? Você vem aqui em carregar, certo? Que seria o upload de arquivos. Então, você clica aqui, ó, clica aqui em Select Folder, tá? Eu vou escolher a minha pasta lá, que é a minha pasta que está em circuitos elétricos 2, tá? Laboratório, tá, aí vai depender de onde você descompactou a sua pasta aí, né? No meu caso, né? Ops, tá aqui, latex, relatório. Espera aí só um minutinho. Orientações latex, relatório. Bom, ele deveria estar aparecendo aqui. Não, select files. Pessoal, então clica aqui em select files. Não clica em select. Isso, select files. Vocês vêm aqui, lá. Isso, perfeito. Tá, esse aqui vai aparecer, tá? Então não é select folder, é select file. Você clica aqui, ó, o que vocês vão escolher? Vocês vão escolher os seguintes arquivos, ó, novamente. Bibliografia, cabeçalho, corpo texto, logo e OR. São 5 arquivos aqui. O resto não precisa, ele vai fazer automático. Clica lá em abrir, foi, tá aí. Certo? Pronto, tá aí os arquivos. Tá? Os arquivos estão tudo aqui do lado.
Tá, vamos lá, vamos entender o que. O logo e o OR são figuras, tá? Você clica no logo a figura da FBC, o OR é a figura de uma figura exemplo que eu usei aí, tá? Coloquei em PNG, mas pode usar outros formatos também, tá? A bibliografia, onde a gente vai colocar as referências bibliográficas, que eu vou explicar. Esse cabeçalho vocês não mexem, deixa ele aí, tá? E o que importa pra gente é o corpo de texto, esse aqui. Esse é onde a gente vai escrever nosso relatório, tá? Então você vem aqui, desce aqui, deixa essa parte aqui, não mexe, nada disso aqui, blá blá blá. Vem. Então o que você vai fazer? Ó? Tá aqui o corpo texto, né? Você vem aqui, ó, tá vendo onde está escrito recompilar? Clica lá. Clicou em recompilar, certo? Então o que vai acontecer? Deixa eu só dar um ok aqui. Isso, tá aqui, ó. Tá aqui o seu arquivo LaTeX. Tá aí, certo? Beleza. Então, o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Então, e aí como que a gente edita esse arquivo? A gente edita aqui do lado. Ó. O que você editar aqui vai aparecer aqui. Então, aqui eu estou usando de referências para os circuitos elétricos 2, né? Quem for usar dispositivos eletrônicos, que eu também vou pedir para usar esse modelo, ou outra disciplina futuramente, você muda o nome da disciplina aqui. Aqui já está circuitos elétricos 2, quem for usar já deixa. Então, aqui. Relatório, tá vendo? Tá aqui relatório, vai aparecer aqui relatório. Detalhe que esse text bf aqui é para você colocar em negrito, tá? Aí você só muda aqui o nome, aqui vocês vão mexer. Laboratório X, título do laboratório, né? E laboratório, qual que é? Né? No caso, a gente está usando como... aí vai depender, né? Laboratório 1, laboratório X é que você coloca o número do laboratório, 1, 2 ou 3. E o título, né? Por exemplo, o exemplo que eu usei aqui é de circuitos trifásicos, né? Então você coloca lá, laboratório 1, circuitos trifásicos. Aí pega o título, obviamente, né? O roteiro ele tem uma... Ele tem uma ele tem um título, você usa o título que está lá no roteiro. Os nomes dos alunos, tá vendo aqui, ó, aluno 1, aluno 2, aqui vocês colocam os nomes dos alunos, beleza? E aí o nome do professor aqui da disciplina, né? No caso, estou usando a disciplina Circuitos Elétricos 2, né? No momento estou eu, o professor Caio e o professor Jorge Marconi, os dois professores do laboratório, né? Vocês colocam os dois nomes aqui, se for outra disciplina, mudem os nomes aqui, o mês em que vocês entregam o relatório e o ano, beleza? Inclusive, eu teria até que atualizar aqui, porque 2025, mas depois vocês atualizam, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então é o seguinte, ó, aí como é que funciona? Vamos passo a passo aqui. Ó, ele faz o sumário automático, certo? Então, o que vocês vão fazer? Ó, introdução teórica, objetivos, descrição experimental, resultado de discussões, questionário, conclusões, apêndice A e B se houver, tá? Se houver necessidade. Então, um passo a passo aqui, pessoal, aí a gente vai vendo aqui, tá? Olha só, eu vou jogar um pouquinho pro lado aqui, só para facilitar na hora da gente ver. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou jogar um pouquinho mais pra cá. Isso. Aí a gente consegue ver os dois lados, tá? Então, tudo que tá escrito, todo o texto que tá escrito aqui, ó, tá? Eu vou colocar todo o texto que tá escrito aqui, é o que eu tô editando aqui, ó. Então, vocês sempre colocam assim, ó. Aqui onde tá single space aqui, ó, não tem essa chave. A partir dessa chave começa o texto. Então, eu coloquei, ó, section. Sempre que você coloca barra section aqui, ele cria uma seção. Então, por exemplo, seção 1, introdução teórica. Se você descer mais aqui, ó, tem um outro section aqui, que é objetivos. Cada um desses sections aqui é o que vai aparecer no sumário. Section aqui, descrição, e outra coisa interessante do LaTeX, ó, ele já numera automaticamente, tá? Não precisa se preocupar, tá? E dentro das sections aqui, você coloca subsection. Então, por exemplo, section 3, descrição experimental. Coloca subsection, lista de materiais. Aí subsection, procedimentos experimentais. Isso é que você vai fazer uma sub-subseção. Aí você coloca sub-subsection. Então, sub-subsection, ligação de fontes trifásicas, sub-subsection, carga em triângulo, entenderam? Depois eu vou voltar nisso aqui, mas já tem em mente parte das sessões como que ele divide, ele já faz o sumário para a gente automaticamente, tá? Então vamos voltar lá, introdução teórica. Como é que vocês vão fazer aqui a introdução teórica? Então vamos lá, só para a gente ver. Tó, tudo que eu estou escrevendo aqui vai aparecer aqui, ó. Texto referente à teoria do experimento realizado, tá? Isso já meio que deve saber. Daí a pesquisa, né, deve ser feita em livros, né, artigos, trabalhos, de conclusão de curso, folhas de dados, datasheets, né, que vocês vão usar como referência aí para fazer é, a introdução de vocês, né. Sites também podem ser usados, né, no entanto, deve-se priorizar as referências anteriores, beleza? Recomenda citar mais de 2 referências e evitar utilizar apenas referências de sites, tá? Havendo desconto de nota para os grupos que usarem apenas sites como referência, tá? O pessoal não gosta de quem usa só site como referência, tá? Então, eu não acho isso interessante. Tenta, livro, artigo, são referências mais pesadas, vamos dizer assim. Além disso, é importante utilizar referências tradicionais da área de estudo. Isso eu acho importante colocar, né? Por exemplo, esses experimentos que a gente está fazendo aqui são experimentos básicos, né? Então, por exemplo, no caso, tratando de circuitos elétricos, tem o livro clássico do Boylestad, é uma referência legal de citar, ou do Nilsson, por exemplo, ou do Alexander. Sistemas digitais, por exemplo, o livro do Totti, que é bem clássico, né? Então, citar esses livros, referências básicas, eu acho importante, né?
Ó, não façam Ctrl+C, Ctrl+V dos conteúdos, tá? Procurem redigir o que entenderam. Ou seja, não vai pegar lá um livro e dar um Ctrl+C, Ctrl+V direto, tá? Procurem redigir o que entenderam. Também é importante que a teoria seja apresentada em detalhes suficientes, tá? Então, e tópicos teóricos não relacionados com a teoria devem ser evitados. A introdução, pessoal, você tem que prestar muita atenção, tá? A introdução, ela não pode nem ser muito longa nem muito curta, tá? Você tem que colocar detalhes experimentais ali suficientes, mas é o que você vai fazer no experimento. O que eu tenho que colocar no seu teórico é o que de fato eu estou fazendo no experimento. Se tem uma coisa que não vai ter no experimento, você precisa colocar, obviamente, né? Então, tenha atenção nisso, mas também você não pode fazer tão sucinta, né? Ela tem que ter uma teoria aí do que você está fazendo. Tá, uma das grandes vantagens, aqui ó, detalhe, né? Uma das grandes vantagens de trabalhar com látex, uma questão, né? A facilidade de citar e adicionar referências bibliográficas, tá? E aí, como é que funciona a referência bibliográfica? Ó, então, a referência bibliográfica é o seguinte, tá? Tô vendo aqui o arquivo bibliografia? Aqui é onde vocês vão colocar as referências, tá? Nesse modelo aqui. Eu coloquei 4 referências aqui, eu já coloquei essas 4 referências de forma intencional. Essa primeira é referência para livro. Aí você vai usar o @book aqui. O que você vai colocar? Você vai colocar um label aqui para referência, que esse label é o que você vai citar lá no texto para poder fazer o link. Aí sempre aqui, é só seguir a lógica. O nome dos autores, título do livro, editora, né? O endereço, se tiver, a edição, o ano e o URL seria o site aí, se tiver um link, né? Aí, esse MISC aqui, ó, é para quem for usar link da internet, tá? Você coloca lá um título, né, para o link que você está usando, o autor, né, o ano, o acesso, quando que você acessou, e você vai colocar aqui também o link, né? Só seguir o modelo que está aqui. Isso aqui em Proceedings é referência de artigos de eventos, congresso, conferência, simpósio. Então, os autores, sempre separando, ó, detalhe, tá pessoal, o nome dos autores se separem aqui por end, tá? Que isso aqui é da estrutura do arquivo LaTeX. Então, é AD, end, vírgula. O vírgula seria o end. End é A, end diz aqui até o último, certo? Ó, o título, que é onde foi publicado, a conferência, o nome, o ano, as páginas, o mês, o endereço, mesma coisa. E aqui, esse aqui é para artigo de revista, de periódico, tá? Mesma coisa, os autores separados por end, o título, o journal, né, o periódico publicado, o ano, o volume, número, etc, etc, tá? Então isso aqui tá aqui. Então você vai colocar as referências aqui. Aí percebe que toda referência, ó, ela tem um label, que é o TOT, você pode colocar qualquer label que você quiser. Mas para que serve esse label? É para a gente citar ele no texto. Então vou voltar aqui para o texto. Ó. A gente parou aqui. É no arquivo bibliografia.bib, que eu acabei de mostrar agora, temos exemplos de referências bibliográficas de livros, sites, artigos de eventos e artigos de periódico. Para citá-los no texto, basta usar o comando cite. Tá? Então como é que funciona? Agora vamos olhar aqui no texto. Ó. A gente parou aqui, certo? Então, no texto abaixo, eu coloquei esse texto aqui, ó, que é um exemplo. No texto abaixo temos exemplo de um texto que mostra citação de referências bibliográficas e também inserção e citação de figuras. Tá? Então, como é que funciona? Dá uma olhada aqui no texto. Isso aqui é um exemplo de um texto que explica como funciona a porta-OR, por exemplo, né? A porta lógica. Circuitos digitais, uma porta-OR é um circuito que tem duas ou mais entradas e cuja saída é igual à combinação das entradas, OR. Aí, ó, tá vendo aqui o 4? Eu coloquei assim, ó, barra cite tot. O que ele vai fazer? Ele vai lá na bibliografia e vai citar o tot, que esse aqui é o livro. Tá? Então é assim que você faz. Ó. É sempre esse comando, é barra cite entre chaves o nome da referência. Tá? Só pegar esse modelinho que está aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V que vocês vão pegar o jeito. E aí eu coloquei uma figura aqui. Como é que a gente adiciona a figura? Adicionar a figura, vocês vão usar esse comando que está aqui. Ó. Só copiar esse comando. Tá? O que ele tem de especial? O widget. O widget é o tamanho da figura. Você consegue mexer no tamanho. 100, 150, vai mexendo, aí você vai ajustando no seu arquivo. Para mim, o 200 ficou um bom tamanho. Se eu colocar aqui 100, 300, ela vai aumentar. Né? Caption é a legenda, ó. Ele vai colocar automaticamente figura 1, ele vai colocar lá o símbolo da porta-OR. E sempre coloca em fonte na figura. Qual a fonte que eu coloquei? Fonte barra cittot, que é o mesmo livro. Certo? E toda figura é importante você colocar um label na figura. Tá vendo? O label eu chamei fig 2.or. E aí quando eu estiver escrevendo o texto aqui, ó, na figura eu coloquei fig. Ref, você coloca assim, ó, barra F fig.or. Ele vai citar a figura. Então eu coloquei na figura 1, tá vendo que ele cria o link? Você clica aqui em ó, ele linka para a figura. Temos o símbolo da porta-hora. Então você automatiza, é muito mais fácil de trabalhar. Tá? Quando você trabalha com o primeiro arquivo LaTeX, você vai passando para os outros, vai ficando mais fácil. De repente você já tem uma lista de referências bibliográficas, pontos, de figuras, né? Então fica mais fácil de a gente trabalhar. Tá, bom, aqui eu coloquei em 3, temos exemplo de referência de site, também você precisa usar. Por último, tá, da introdução, caso seja necessário usar equações, considere o seguinte texto, tá, que é esse aqui, ó.
que eu coloco um exemplo num texto. Ó, considere um sistema de controle, um texto, ó, aqui uma referência. Ó, equação, vocês vão usar esse ambiente aqui, ó, begin equation and equation. Isso aqui, ó, é o label da equação, tá? Então, vamos supor, você quer citar aqui a equação 1, certo? Você coloca aqui, ó, a segurança do sistema, ó, aí você coloca aqui entre parênteses ref e equisys, ele cita a equação, tá? Cita o número da equação. Sempre coloca entre parênteses aqui e ele faz a citação da equação. Se você olhar aqui no texto, ó, segurança do sistema 1, que é a equação 1, né? E é isso, tá? E aí, pessoal, como é que é o esquema, ó? Como é que eu edito isso? Ó, tem um X ponto aqui. Pô, como é que eu sei essas coisas de X pontos? Vocês fazem o seguinte, ó, tá vendo aqui o Code Cogs? Pega esse link que tá aqui, ó, dá um Ctrl C e Ctrl V aqui do lado. Isso aqui é um link que a gente utiliza para fazer, editar a equação do LaTeX, tá? Tá, por exemplo, eu quero fazer um X ponto. Como é que eu faço X ponto? Tá? Você vem aqui, ó, tá vendo? Aí você vai mexendo no pelo jeito. X ponto é igual a fx mais gx, tá aí a equação, que já escrita. Aí você pega ela, dá um Ctrl C aqui e joga ela para cá, certo? É isso, tá? Então o que vocês vão precisar usar basicamente é isso para fazer a introdução. Então tá aí figura, citação de referência e equação, tá? Depois tem as tabelas também, mas as tabelas eu vou mostrar depois, e aí vocês vão pegar o modelo e ficar mais prático, tá? Então legal, primeiro são esses, depois objetivos, tá? Os objetivos do experimento. Geralmente no próprio experimento a gente coloca os objetivos, então você meio que copia, tá? Aí, beleza, eu coloquei lá. A seção de descrição, isso aqui eu usei um exemplo, né, de um experimento de sistemas trifásicos, mas aí estruturas trifásicas, mas vale para qualquer outro experimento. Depois, 3, descrição experimental. Tá, e vocês vão fazer assim, descrição experimental, vocês vão dividir em duas subseções. Uma de lista de materiais, que aí você pega do próprio experimento, próprio roteiro, ó, então você vem aqui, ó, lista, como é que faz tópicos aqui, ó, pega essa estrutura, é o begin, itemize e end itemize. E cada item aqui é um relatório, ele divide em pontinhos assim, ó, tá? Bom, depois, próxima subseção, ó, percebam que eu coloquei, ó, section, descrição experimental, subsection, tal. Outra coisa, pessoal, muito importante, tá? Ó, nas todas as sessões aqui, ó, embaixo da sessão você coloca um label, label intro, label objetivo, OBJ, label X. Para que é interessante fazer isso? Vamos supor que você está lá no momento do texto, que nem eu vou até mostrar aqui um trecho que eu uso. Não. Ó, todos os resultados deverão ser repetidos relacionados com a teoria apresentada na seção 1. Então, ó, eu venho e linko para a seção 1. Se você está trabalhando com um arquivo gigante, sabe, uma tese de doutorado, alguma coisa do tipo tem 100, 120, 150 páginas, você ficar toda hora mexendo aqui no mouse é chato, né? Então é muito mais fácil você vir aqui embaixo, clicar no link e ele volta lá para cima. Né? Essas são outras vantagens aí que o LaTeX oferece, né, para trabalhar. Então beleza. Aí outro lá, procedimentos experimentais, né? Então vamos ver aqui procedimentos experimentais, ó. Simples, né? Vocês já viram tal. Aqui o grupo descreve todos os procedimentos feitos segundo o roteiro de laboratório, tá? É muito importante. Então, as etapas aí do experimento vocês vão descrever. É muito importante destacar que o grupo deve descrever detalhadamente o passo a passo e o que foi feito, tá? Essa descrição do passo a passo deve ser feita de forma dissertativa, certo? Não copiar os tópicos do roteiro do laboratório nem tirar fotos do roteiro, tá? Então o que eu quero dizer, ó, eu vou pegar aqui um exemplo, tá, pessoal? No primeiro experimento que a gente fez com os circuitos trifásicos, tá? Vamos pegar aqui o roteiro, só para a gente dar uma olhada, né? Então, o que vocês vão fazer nessa subseção? Só abrir aqui. Ah, já está aberto. Ó, a gente fez essa série de procedimentos experimentais aqui. A gente fez, a primeira parte fez uma ligação a uma fonte trifásica, medições. Segundo, montagem carga triângulo, medições. Depois, montagem carga estrela, medições. Tá? Você vai explicar, você vai dividir cada um desses tópicos aqui, ó, e explicar. Então, por exemplo, vamos voltar lá no LaTeX. Ó, ligação da fonte trifásica. Aí você explica o que você fez, dissertativamente. Não é para pegar e copiar o que está exatamente igual ao que está no roteiro aqui. Certamente você vai meio que seguir o que está aqui, mas tenta descrever, né, detalhadamente o que foi feito lá, né? Aí você pode meio que até seguir aqui e tal, né? Mas não é para, por exemplo, porque eu estou comentando isso porque já teve aluno que tirou foto do roteiro e colocou nessa sessão. Tá errado, não é para fazer isso. Vocês vão descrevendo aqui o passo a passo do que foi feito, tá? Na descrição aqui. Então, primeiro, ligação frente-fase. O que vocês fizeram? Explica. Depois, carga triângulo. Explica. Carga estrela. Explica o que vocês fizeram. Tá? Aqui ainda não é resultado, tá? É só os procedimentos. Então, ligação da fonte. O que eu fiz e o que eu medi. Mas não precisa apresentar os resultados ainda. Só o que eu fiz e o que eu medi. Depois aqui, o que eu fiz e o que eu medi. Aqui, o que eu fiz e o que eu medi. Certo? Beleza. Ok. Aí depois você vem para a sessão de resultados e discussões. Tá? Os resultados deverão ser apresentados. Aí como que vocês vão apresentar os resultados? Aí depende do experimento que você está fazendo, né? Mas normalmente através de figuras, gráficos e ou tabelas montadas aqui no documento. O que eu quero dizer aqui no documento? Tá? Muito importante também. A tabela, tá? Na hora que vocês forem montar,
não vai também tirar foto, porque tem algo que faz isso. Ele pega lá o roteiro que eu passei impresso para vocês, ele tira a foto aqui e coloca no relatório de aviso, tá? Você não pode. Você vem aqui, monta a tabela, tá? Eu vou mostrar para vocês como que monta a tabela. Esse modelo aqui de arquivo, tá? Eu vou passar o LaTeX dele para vocês. Aí vocês vão pegar já essa tabela desse formatinho que tá aqui, vocês vão colocar os valores aqui, tá? E fica bem mais prático pra vocês fazerem, tá? Bom, beleza. Então, ó, vamos lá, resultados então. Os resultados deverão ser apresentados as figuras, gráficos ou tabelas montados aqui no documento. Não será permitido tirar fotos de uma tabela do roteiro, por exemplo, isso que eu estou comentando. Também é importante que o grupo tire fotos das experiências realizadas. Pessoal, nas primeiras experiências aí, a gente ia comentar, tá? Mas é importante tirar foto da montagem, tirar foto do osciloscópio. O osciloscópio, ele tem o recurso de você colocar o pendrive e ele salvar todas as imagens, né? Isso aí às vezes demora muito, pelo menos se você conseguir tirar uma foto do osciloscópio, para mim já tá de bom tamanho, com as medidas ali e tal, né? Então, também é importante que o grupo tire fotos das experiências realizadas, montagem de circuitos, medições de osciloscópio, etc. E as coloque nessa seção como figuras, tá? Não esquecer de colocar unidades de medida, então tensão em volts, corrente em ampere, não esqueçam isso, tá? O pessoal às vezes coloca o resultado e não põe lá a unidade de medida, tá? Beleza, todos os resultados deverão ser discutidos e relacionados com a teoria apresentada na seção 1, tá? Então, ó, é aqui, ó, como é que faz esse link aqui, ó? Olha aqui, ó, eu coloco assim, ó, barra F intro. Coloquei o barra F intro aqui, ó, ele faz a referência lá ao label intro, que é o label que eu coloquei aqui nessa introdução. Tá? Então isso aqui é bem legal de vocês utilizarem esse tipo de recurso, tá? Também é importante citar, isso é muito importante aqui nos resultados, tá, pessoal? Então, os resultados devem ser discutidos, tá? Não é só colocar o resultado, discute o que aconteceu. Ah, o resultado foi plausível, não foi plausível, tá? De acordo. E outra coisa importante aqui, tá, pessoal? É vocês colocarem esses resultados e comparar com os resultados calculados, né? Tá? É importante citar detalhes experimentais e também é importante também, ó, citar detalhes experimentais como dificuldades, possíveis pontos de erros e resultados discrepantes da teoria, né? Então vocês têm que fazer os cálculos teóricos e comparar com o cálculo experimental, né? Para você ver que se bateu ou não, certo? Então, essa mesma coisa aqui, ó, que a gente dividiu o nosso experimento de referência que eu estou usando aqui, ele fez uma parte de ligação de fonte trifásica, uma parte de estrela, uma parte de triângulo, uma parte de estrela. Aqui é a mesma coisa. Agora vocês vão ter os resultados para ponte trifásica, os resultados para carga em triângulo e os resultados para carga em estrela. Tá? Lembrando, são duas coisas diferentes. Essa é só a descrição do que vocês fizeram e essa aqui. Deixa eu ver, esses são os resultados. Tá? Bom, legal. Aí depois questionário. Tá? O questionário, pessoal, é assim. Neste tópico, responder as questões ou exercícios escritos no roteiro de laboratório. Não esquecer de citar as referências bibliográficas utilizadas como base para as respostas. Caso o experimento não tenha questionário, a sessão deve ser omitida, tá? Assim, que nem a maioria dos experimentos que a gente faz, a gente coloca questionário lá no final, que nem esse aqui, ó. Eu coloquei lá, acho que 5 questões, né? Você tem que responder essas questões, tá? Aí, só um detalhe, como é que eu faço para colocar numeração? Ó, você coloca aqui begin enumerate, change enumerate. Coloca aqui, ó, questão 1, põe lá a questão 1, responde, resposta. Blá, 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 coloca sua resposta. Questão 2, resposta. Ele vai editando aqui no LaTeX, tá? Obviamente, se alguns experimentos, eu já dei alguns experimentos, que eu não vi necessidade de fazer questionário. Aí você simplesmente paga isso aqui, né? Mas a maioria dos experimentos que a gente vai fazer, a maioria sempre tem questionário, então tem que ter essa exceção, tá? Por último, conclusões. Escrever o máximo de conclusões obtidas e observadas. Os resultados deverão ser discutidos de uma forma mais geral, tá? Aqui é muito importante, tá, pessoal? O que você vai fazer na conclusão? A conclusão é onde você sintetiza o que foi feito no experimento, tá? Você escreve, os resultados estão de acordo com a teoria, mas, na verdade, assim, a descrição detalhada dos resultados é que são os resultados de discussões. Nas conclusões, se você reanalisa os resultados de uma forma mais geral e correlaciona com a teoria, né, se bateu ou não. Também é importante citar, ó, comenta aqui, detalhes experimentais, dificuldades, possíveis fontes de erro e resultados discrepantes na teoria, tá? E aí, lembrando, é neste tópico que você avalia o poder de análise e síntese do grupo, tá? Então, é sempre, eu já corrigi muito relatório já, pessoal, de laboratório, de eletrônica, eletricidade, ou também um laboratório de disciplinas de robótica, enfim, mecânica, que eu já ministrei, eu vejo muito questão, não utilizar frases como a experiência foi muito boa. Isso não quer dizer nada, tá? Isso é uma coisa muito subjetiva. Na experiência, observando o funcionamento do equipamento X, né? O objetivo não é esse, o objetivo é você verificar a teoria do que você está estudando, né? E é isso aí, tá? Então, ó, referência. No LaTeX, as referências vão ser geradas automaticamente, tá? É que sim, o LaTeX tem vários modelos. Esse modelo que eu estou usando aqui, ele coloca por ordem alfabética e tal. Tem alguns modelos que colocam pela ordem que aparece, tá? E depende, né? Geralmente, quando um modelo LaTeX,
ele vem pronto. Se eu vou submeter para uma revista, a revista dá um modelo LaTeX. Se eu vou submeter para pra um programa de pós-graduação, uma tese. O programa de pós-graduação gera esse modelinho aqui, né? Enfim, eu estou disponibilizando esse modelo para vocês que eu acho adequado, né? Aí apêndice A e B, né? Aí apêndice assim, o apêndice não é numerado, tá? E se você precisar colocar, né? Se não precisar, tira fora, tá? Só apagar aqui, beleza, tá? Só não esquece aqui, ó. Aqui é o final do documento, essa chave aqui, tá, pessoal? Aí vocês não tiram aqui não, tá? É uma chave do início e do fim do texto. Então, você exclui aqui e aqui se não for usar apêndice, tá? E é isso, tá? Sei lá, se precisar colocar cálculo, alguma coisa assim, é normal você colocar nos apêndices, né? Cálculo, comprovação de alguma equação, alguma coisa do tipo, certo? Então é isso, tá? O modelo que vocês vão utilizar é esse, tá? E aí, pessoal, tem outra coisa que eu vou disponibilizar para vocês, que é o seguinte. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu não comentei. Não, acho que é isso mesmo. Eu vou disponibilizar para vocês também o roteiro, tá, do laboratório. Então, vamos lá, ó. No exemplo, né? Vamos usar esse experimento de base aqui, que é o de circuitos trifásicos, né? Esse experimento de circuitos trifásicos, vocês podem ver que tem um monte de figura, tá vendo as figuras aqui, ó? Tem essa figura, tem essa figura, tem esse monte de tabela aqui, aí você fala, pô, como é que eu vou fazer? Porque o que você não tem que colocar lá na seção de resultados e discussões? As tabelas com os resultados preenchidos aqui que vocês obtiveram experimentalmente, né? Aí você fala assim, pô, como que eu vou fazer isso no LaTeX, né? Então eu vou disponibilizar para vocês o modelo, tá? Então o que vocês fazem? Faz o seguinte, ó. Eu vou disponibilizar, ó, lembrando, tá? São dois arquivos. Eu vou disponibilizar o arquivo LaTeX relatório, que é esse modelo que eu expliquei para vocês. E vou disponibilizar também o arquivo do roteiro do experimento, que é esse aqui, roteiro, tá? Aí esse roteiro, o que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Você vai abrir bibliografia, cabeçalho, só que você vai abrir o Lab 1 aqui, por exemplo. Aí depende do laboratório que a gente está usando, 1, 2, 3, enfim. Você vai pegar o modelo do Lab aqui, certo? E todas as figuras também. Então, ó, vamos abrir aqui no LaTeX, só para eu mostrar para vocês. Bom, tá aqui. Vocês vão fazer. Bom, legal. Aqui já está o projeto de vocês, beleza. Vocês vêm aqui no Overleaf, ó, vem no. Deixa eu só lembrar aqui. Voltar aos projetos. Clica aqui, ó, voltar aos projetos, né? Então, ó, viram que aqui o relatório Lab está aberto, né? Vamos criar um novo projeto, tá? Ops, projeto branco. Coloca aí Lab 1, tá? Que a gente vai usar o Lab 1 como referência, certo? Criar. Eu crio o projeto. Aí você vai lá. Isso, né? Vamos excluir aqui. Se bem que eu podia usar dentro do mesmo, né? Pera aí, só um minuto, pessoal. Faz o seguinte, ó. Não, vou fazer diferente. Volta aqui para a referência. Eu acho que dá para fazer dentro do mesmo. Vem aqui no relatório Lab 1. Tá, que ele tem o mesmo arquivo. Não, não vai ter problema. Não tem problema não. Você faz o seguinte, ó. Lembra lá quando a gente fez o upload de arquivos? Certo? Vocês vêm aqui, ó. Clica aqui em carregar. Select Files. Aí eu vou disponibilizar para vocês lá o roteiro, né? Do laboratório 1, por exemplo. Né? Vocês vêm aqui, ó, no roteiro. Que eu dá em zipado, vocês compactem. Aí pega lá, ó. Se bem que ele... Ah, não, ele vai ter o mesmo nome aqui. Mas ele vai ter problema. Aí ele vai dar o mesmo nome. Então vamos fazer diferente, pessoal. Vamos fazer assim, ó. Faz isso mesmo, ó. Clica aqui. Vai lá no Lab 1, certo? Ops, isso. Aí vai lá, ó. Upload de arquivo. É outro projeto que a gente criou. Select Files. Deixa eu só abrir. No caso, aí vai depender da pasta de vocês. Eu estou abrindo a minha pasta aqui. Né? Você vai lá em roteiro, você vai lá, bibliografia. Aí vocês podem abrir todas as figuras aqui. Abre o Lab 1 e todas as figuras. Opa, peraí que eu tirei a seleção aqui. Peraí. Pega todas as figuras. Pega o cabeçalho e bibliografia. Põe para abrir, vai abrir tudo, tá? Vai demorar um pouquinho aqui, tem bastante figura, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o arquivo LaTeX que eu utilizei para fazer o roteiro do relatório de vocês, né? Aí eu vou disponibilizar para vocês isso aí. Aí vocês já tem todas as figuras, tudo certinho. Aí você faz o que? Ó? Você vem aqui, vem aqui no lab1.tex, certo? Na hora que você vem aqui no lab1.tex, isso. Aí tá aí o arquivo.
tá o roteiro de laboratório. O roteiro que eu passei para vocês está aí, pronto. Então o que, que vocês têm? Ó? Vocês têm acesso a todas as figuras e a todas as tabelas, isso vai ajudar vocês. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui as seções. Aqui, objetivos, beleza, beleza. Vamos aqui na seção parte experimental. Né? Tá aqui, parte experimental. Deixa eu fazer o seguinte, ó, pessoal. Deixa eu abrir o látex aqui. Ou, quer dizer, o overleaf. Eu acho que dá para abrir as duas janelas ao mesmo tempo. Isso, vamos abrir aqui, relatório Lab 1. Isso. Então o que eu fiz, ó? Eu abri um arquivo de Lab 1 aqui e um relatório Lab 1 aqui, as duas separadas, tá? Eu posso fazer isso, tá? Não tem problema, beleza? Então o que vocês vão fazer, ó? Ah, vamos lá na seção 4, que é a seção de procedimentos experimentais que tá aqui. Ops. Ah, não, desculpa. Aqui no... Isso, aqui, no nosso relatório, Lab 1. Então, ó, parte experimental, ligação de fonte trifásica, lá, beleza. Então o que você vai fazer, ó? O que mais vai importar pra gente aqui é a tabela. Tá? Eu quero pegar essa tabela aqui, eu quero preencher ela com determinado resultado. O que, que você vai fazer? Ó? Pega essa tabela aqui, copia, certo? A gente vem aqui, aí vamos por lá na minha seção de resultados e discussões, eu quero colocar essa tabela, certo? Então, vamos lá, eu quero colocar essa primeira tabela que são as medições trifásicas. Você vem aqui, ó, simplesmente copia ela. Na hora que a gente põe para rodar, olha o que vai acontecer. Espera aqui para outro, só pedir para recompilar. Ó, tá, só que o problema é que aqui a tabela ela pulou para outra página, né, pessoal? Quando vocês forem trabalhar aí com LaTeX, ele que aqui ele eventualmente ele modifica, ele joga para outra página aqui. Aí você tem que só mexendo nele para ele. Ah, não, desculpa, tá certo, tá na página certa. Confundi, desculpa. Então 4.1 ligação do fonte de fase, plano experimental, tá aqui a tabela, certo? Só que a tabela não tá preenchida, né? Aí como que você faz para preencher, pessoal? Aí dá uma olhada aqui, não sei se vocês vão olhando a lógica aqui, ó. Onde faz C, 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 tenho 6 Cs aqui, significa o quê? Significa que eu tenho 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esse aqui é o template aí da montagem da tabela. O caption aqui é o que está escrito aqui na legenda. Numeração da tabela vai vir automático. O label da tabela aqui embaixo, tabela 1, tá? Com label. Aí você faz um ref esse label e você cita a tabela 1, né? Aí como que você faz para colocar os números, os valores? Tá sem nada aqui, né? Então o que, que você faz? Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá os... Tá vendo esses E's aqui, ó? Tem espaço vazio, tem osciloscópio, e espaço vazio, e espaço vazio. No espaço vazio você coloca o valor. Então vou colocar aqui 10, por exemplo. Aqui 10. Que, sei lá, era o valor que dava lá. 10. Ops, peraí que ele travou aqui. Aí lá, tinha que dar, né? Vocês veem lá, tem que dar 120 graus. Nossa, bem que ele já está em graus, pode colocar só. Na verdade que era menos 120, né? E aqui menos 240, certo? Beleza. Você clica lá em compilar, ó. Já era. Não, ou mais 120, né? Tá aí, certo? Então você faz direto, ó, tá vendo? Você só simplesmente pega, eu vou disponibilizar o modelo, vocês pegam aqui e copiam. As figuras também do experimento tá aqui, ó, tá? Todas as figuras vão estar aqui também. Então, por exemplo, a figura do... Ah, sei lá, ó, a figura do trifásico tá aqui, ó. Simplesmente copia a figura e joga pro relatório de vocês, vai ficar muito mais prático, certo? Trabalhar. Então é isso, tá? Eu acho que o principal que vocês vão utilizar é isso. Só algumas observações, tá, pessoal? No caso, vocês estão em grupo de 4, alguns eu deixei ficar fazer 5, né? O LaTeX ele tem um probleminha que é o seguinte, é o overleaf, né? O overleaf ele permite que duas pessoas do grupo editem, tá? Então duas vão poder editar. Só que aí o que vocês fazem? Tenta ir trabalhando com, sei lá, cria o arquivo, sei lá, se alguém vai fazer a introdução, por exemplo, você faz o arquivo em bloco de notas mesmo. Aí depois você só passa para a pessoa jogar para cá, o principal que está trabalhando, né? E você consegue colocar o texto aqui, tá? Vocês vêm aqui, ó, só lembrando, tá? Compartilhar. Vocês clicam aqui em compartilhar, vocês vão colocar as várias pessoas que podem compartilhar, ó, tá? E aí ele vai permitir, acho que é duas que podem editar, tá? E as outras não vão poder, mas aí vocês conseguem passando o arquivo entre vocês, aí vocês podem fazer. Outra forma que dá para trabalhar também, aí é possível utilizar um software para trabalhar com ele offline? Tem esse software aqui, ó, o Text Studio, tá? E aí você não precisa fazer no Overleaf, você faz com software específico, mas aí tem que instalar uma biblioteca do Text, tem uma série de coisinhas que você tem que fazer aqui, tá? E é o mesmo arquivo, tá? Ele aparece do mesmo jeito, você escreve daqui e ele aparece aqui do lado, tá? E é isso, tá, pessoal? Então eu vou passar para vocês no Moodle, o vídeo vou colocar lá.
eu vou colocar o arquivo, então eu vou mandar para vocês dois arquivos LaTeX. O arquivo LaTeX do relatório, que vocês vão ter que seguir, né? Ops, que é esse aqui, do relatório e tal, né? Com as orientações, que é o principal, e vou mandar também o arquivo do roteiro, que aí vocês conseguem pegar as tabelas e as figuras para vocês poderem fazer. Ó, pessoal, detalhe que aqui tem uma introdução teórica que eu fiz, então ela já está muito boa, tal. Mas não copiar exatamente, tenta seguir mais ou menos esse modelo, mas evita de copiar exatamente igual, tá? Tenta fazer a lógica aí dos roteiros. E não esqueçam também de calcular os resultados teóricos aqui, nas, nos resultados, na sessão de resultados, beleza? O que mais? Eu acho que é isso. O principal era isso aí mesmo, tá?